de liberdade. Se houvesse hoje uma vacina, poderíamos então imunizar todas as pessoas, e embora as pessoas se infectassem, seria mais ou menos parecido com H1N1, onde as pessoas elas gripam, mas vacinadas, têm uma resposta imunológica boa e supera essa fase gripal, e daqui a pouco forma-se novamente o ciclo da gripal novamente, da síndrome gripal, mas se recupera. Mas no coronavírus não funciona assim, porque o sistema respiratório ele é comprometido de forma severa e, em algumas situações, como eu já falei anteriormente, pode evoluir para o óbito, para a morte da pessoa acometida pela contaminação, pela infecção. A reclusão é para a preservação, manutenção da saúde e sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte, pela vida. Em especial, aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal maior, ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Ou seja, a reclusão, o isolamento, não é algo que seja prazeroso, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pelos órgãos subjacentes, né, de autarquia dessa instituição, que demanda a autoridade máxima de saúde mundial. A questão é, a reclusão, e dada a cada um segundo a esfera do governo do qual está inserido, se dá de acordo com cada localidade. E isso acontece para o próprio bem do indivíduo, para o próprio bem do cidadão. Porque cada um, conforme suas limitações, suas comorbidades, suas enfermidades, certamente vai ter uma resposta imunológica diferente, certamente vai ter vamos dizer assim, uma reação diferente a essa contaminação. E isso é o que preocupa as autoridades. E isso é o que preocupa, né? A preocupação máxima aqui por não termos aí uma vacina para lidarmos com essa questão tão cruel. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado, como eu já falei, Hamartia, o vírus que mata a alma, contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte deste grupo de risco. Ou seja, o pecado é um vírus que pega aqueles mais propensos, aqueles que têm mais facilidades a se apegar ao pecado, a se apegar aos prazeres dessa vida, que mesmo ouvindo a palavra, eles não retrocedem, eles não se arrependem, eles não se convertem, não fazem meia volta, como diz lá, né, se converter, se arrepender, endurecem o ouvido à voz do Espírito Santo por meio da palavra, eles ficam mais suscetíveis à morte espiritual, porque a palavra, que é a vacina, é o antídoto de Deus para a morte, porque a nossa consciência, a essência divina que há em nós, que é para viver para sempre, ela não vai experimentar a morte, ela não quer a morte. Ela quer que nós vivamos. E por isso nós estamos numa luta constante, incessante, para não morrermos. Né? Por isso nós, até mesmo os que são salvos, que temos conhecimento da palavra de Deus, diante da morte nos sentimos abatidos e fragilizados, mesmo sabendo que ela é a porta de entrada para o paraíso e para estarmos junto com o Senhor Jesus, conforme Ele prometeu àquele homem salvo e arrependido na cruz, no dia da sua crucificação também. Então, continuemos aqui. Mais agravada por se tratar da condenação eterna. E pior ainda, mais agravada por se tratar da condenação eterna. Porque o Covid mata o corpo, mas a alma pertence a Deus e vai para Deus. Mas o pecado mata o corpo, separa a alma do corpo, e esta, uma vez separada do corpo, ela não tem
como reparar os seus feitos e nem tão pouco se dá o arrependimento, pois enquanto há vida há esperança. Terminada a vida, acabou-se a oportunidade de arrependimento. Isso está lá em Ezequiel 33. Né? Se a gente ler, vai conferir isso lá direitinho. Então vejamos aqui. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Ou seja, que homem pode viver e não ver a morte ou se livrar do poder da sepultura? Né? Salmos 89, versículo 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante. Nas palavras do apóstolo Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou seja, as tuas correntes, as tuas candeias, as tuas prisões, os teus instrumentos de terror e de flagelo? 1 Coríntios 15, 55, onde Paulo fala acerca da ressurreição, tanto dos salvos quanto dos perdidos, para a prestação de conta daquele dia. Essa reviravolta radical tem condenado para libertos, foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. Essa reviravolta radical tem condenado para libertos, foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. E com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados. Mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos este mesmo amor de Jesus, né? Ou seja, quando a condenação, quando confrontamos, com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados. Mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos este amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Ou seja, se este amor que confrontamos, com esse amor que confrontamos as faces da morte, se o isolamento acontece no nosso coração, na nossa consciência, se nos isolamos de Deus, da esperança em tempo de quarentena, da esperança enquanto estamos quarentenados neste mundo, aguardando o retorno de Cristo para julgar vivos e mortos e dar recompensa a cada um segundo as suas obras, separando à sua direita e à sua esquerda aqueles que hão de reinar com Ele e aqueles que hão de se perder eternamente, então nós ficamos aqui confrontados com os nossos pensamentos reflexivos na seguinte situação. Se o isolamento é do meu coração, da minha mente, de Deus, eu estou condenado. Porém, se esse isolamento, se nós usarmos o amor nesse isolamento para aniquilarmos a questão do pecado, então é a cura para toda forma de morte e nós passamos da morte para a vida. A terceira coisa, falamos da primeira motivação, que é o amor. Falamos do contexto da ação solidária, que é a questão da morte, então nós temos que lidar com isso sim, temos que falar do isolamento sim, temos que rever precauções, conceitos sim, porque tudo isso faz parte daquilo que nós estamos falando, dessa questão pandêmica, tanto viral quanto da questão pandêmica do pecado, que mata o indivíduo, que o distancia de Deus, que o isola agora das bênçãos de Deus com a igreja, das bênçãos de Deus com os salvos como igreja e das bênçãos de Deus futuramente, na eternidade, porque este vai estar isolado na condenação a qual o Senhor separou para o diabo e seus anjos. Terceiro, a ação solidária
um alto sacrifício. Vejamos o que o autor nos propõe acerca disso. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? O que você está disposto a dar por aquilo que você crê? O que eu estou disposto a dar por aquilo que eu creio? Vejamos. No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. A oferta da viúva pobre. Todo mundo sabe, né? A gente conhece bem essa parte da palavra de Deus. Onde uma senhora, ela tira o seu tudo e ela dá por amor, enquanto as pessoas davam aquilo que sobrava, aquilo que não lhes ia fazer falta, não é verdade? Então, o que nós estamos dispostos a dar? E lembremos que a questão que estamos tratando na lição não é questão de dinheiro. É questão de você estar disponível, é questão de você se doar, de você se entregar. É lógico que tudo que se faz, todo o trabalho, toda a obra, ela demanda de recursos. Recursos humanos, né? Recursos de mão de obra humana, de pessoas para realizar esse trabalho e principalmente recursos financeiros para financiar tanto o trabalho a ser executado quanto pessoas que irão executar esse trabalho. Vejamos aqui. Através desse episódio, Jesus nos ensina que em seu universo a efetividade não era relacionada ao quantitativo e sim ao qualitativo. Ou seja, não é o quanto você faz para Deus, mas como você faz para Deus. Não é o quanto você dá para Deus, é como você dá para Deus. Deus olha o seu coração. Deus vê as suas ações, mas mais do que as suas ações, Ele conhece as suas intenções, as minhas intenções. E é isso que Deus vê. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? E nem o pensamento de Deus, os nossos pensamentos. Vejamos aqui. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significa quando comparado a ofertas miseráveis quantitativamente. Ou seja, não adianta eu ofertar muito se esse muito não tem um valor de gratidão, um valor de reconhecimento. Conquanto, se eu oferto o meu pouco, mas esse pouco ele tem verdade, ele tem sinceridade, com certeza isso agrada a Deus. Porque Deus se agrada de obediência e não de sacrifício. Amém? Mas, moralmente, imensuráveis. Daí a pergunta inicial deste tópico. Não ser o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. É como eu já falei, não é o quanto estamos dispostos a dar, mas de que forma eu estou disposto a dar. Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar com mais frequência as mãos, usar máscara em todo lugar público, cumprimentar as pessoas de longe, evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Ou seja, são questionamentos do cotidiano. A higiene das mãos, isso vai ser eficaz? Vai resolver o problema do coronavírus? Resolver o problema do coronavírus não vai, mas vai ser uma frente de enfrentamento onde você mesmo está se precavendo, onde você mesmo está
se prevenindo, fazendo a prevenção necessária para que você não pegue, não se contamine e nem seja um agente contaminador de outro. A questão também de estar com máscara em lugar público se aplica a mesma regra. A questão de evitar de sair de casa se aplica a mesma regra. Agora, a questão financeira em relação a frear o vírus, olha, cada um sabe da sua realidade financeira. Mas uma coisa é certa. Todos estão... Eu ouvi uma palavra, e essa palavra ela é muito interessante. Há um ditado aí no mundo que todos estamos no mesmo barco. Eu gostei de uma frase onde foi dito que todos estamos na mesma tempestade, mas cada um com as suas necessidades. Uns de barcos, outros de boia, outros nadando e outros se debatendo para não se afogar. Mas uma coisa é certa, aqueles que estão mantendo a sua esperança em tempo de quarentena, e a esperança está em Cristo, com certeza Deus vai lhe dar, na pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo, que obra e trabalha eficazmente o que lhe for necessário, para que ele possa passar por essa adversidade, por esse tempo de tribulação e possa glorificar a Deus no término disso. Não é verdade? Então vejamos aqui, continuando. Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo, ou seja, eu estou mensurando a questão do valor, a questão lucrativa, do prejuízo, do quanto eu ganho, do quanto eu perco. Vejamos aqui, o quanto fazer ou não fazer será suficiente. Nesse campo haverá divergências. O engajamento solidário que precisamos não se observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao alcance. Ou seja, a opinião individual sobre a efetividade, a eficácia disso, não se dá, não se dá a questão se vai ser eficaz ou se não vai ser eficaz. Se dá a questão de você fazer aquilo que é responsabilidade sua, que é de natureza pessoal sua. Faça a sua parte e deixe que cada um faça a sua. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer coisa que esteja ao meu alcance. O propósito não é ouvir-se de alguém. Ah, tá vendo? Meu ponto de vista estava certo. Ou o ponto de vista estava errado. A questão é, precisamos fazer algo para preservar a nós e preservar quem amamos.